Vamos estender agora o conceito de limite e continuidade para funções vetoriais. Então, aquele conceito que a gente aprendeu no cálculo de uma variável. A base para isso, é claro, é o conceito de limite. E quando a gente trabalha com funções de uma variável, se a gente considerar aqui do que a gente tinha do ponto de vista do gráfico de uma função, né? Então, você considerava aqui uma função, né? O que era a definição de limite dessa função num certo ponto A. Então, eu pegava aqui um ponto A. Deixa eu pegar numa região aqui que é mais fácil do meu desenho, né? Podia ser aqui que é mais próximo do eixo, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o meu ponto A, e aqui é o meu valor f de A, tá? No caso aqui, para a gente considerar o caso genérico, vamos considerar aqui um L, né? Tá? Um L. E aqui é o meu ponto A. O que significa o limite dessa função, quando x se aproxima de A, ser L? Significa, do ponto de vista da definição de epsilon e delta, né, que todo mundo adora, é que você tem aqui uma vizinhança próxima desse ponto, né, tá? Ou seja, uma região aqui onde eu tenho A menos delta e A mais delta. E quando eu faço essa região pela minha função, né, toda essa região está contida, né? O gráfico ficou meio torto aqui, mas tá bom, dá para entender. Toda a região contida aqui num intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, né? L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, a minha definição formal de que o limite de uma função, quando x tende a A, é L, isso equivale a dizer que para todo epsilon que eu tomar maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos A menor do que delta. Alguns autores aqui excluem o próprio ponto A, tá? O ponto A não precisa estar lá, já que não precisa estar definido na função. Implicar que a distância do meu f de x menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição de limite para funções de uma variável. Ora, a gente continua trabalhando com domínio como sendo os reais. O que mudou aqui foi meu contradomínio, que agora não é mais os reais, mas sim o R2, o R3, o Rn. E esse conceito de proximidade que a gente tem aqui, ó, vai ter que ser substituído pela ideia de bola aberta, né? Bola aberta, tá? É isso que a gente vai fazer para definir o limite para funções vetoriais. Muito bem. Então, seja uma função vetorial, né, definida aqui, um subconjunto dos reais, e há um ponto de acumulação do meu conjunto A. Por que isso? Porque quando eu trabalho com limite, o meu ponto precisa ter valores aproximando do meu ponto A. Então, eu preciso que seja um ponto de acumulação. Mesmo aqui, no caso dos reais, isso também ocorre, né? Eu preciso que seja um ponto de acumulação. Então, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A, né? Aqui tem que ser f de t, na verdade, que a gente está usando, né? Novamente, tem um erro de digitação aqui que a gente vai corrigir, tá bom? F de t, quando t tende a A, é L
onde L agora é um ponto do Rn, indicamos por limite de f de t igual a L, C e somente C, para todo epsilon maior do que zero, tá? Existe um delta, tal que para todo t pertencente a com o zero, o t menos a, C estar entre zero e delta, significando que não precisa ter o ponto A, tá? Mas tem que estar menor do que delta. Implicar, o que muda é isso aqui, né? Com relação ao cálculo de uma variável, porque agora aqui eu estou usando norma deste vetor, ou seja, da diferença entre f de t e L. A norma desse vetor diferença ser menor do que o epsilon dado. Observe que a norma do vetor ser menor do que o ponto dado é dizer que o f de t está na bola de centro L e raio epsilon, tá? Que é a questão, é a definição de proximidade que a gente tem para o ponto L. Tá? Bom, a definição de epsilon e delta, ela é um pouco ruim, né? Ela é bem trabalhosa de se utilizar. Por isso que a gente vai fazer alguns resultados, ou vai obter alguns resultados a partir dela, que vão simplificar o seu uso, né? Então, o primeiro deles diz o seguinte: se eu tenho uma função vetorial e há um ponto de acumulação de A, então o limite da função f de t quando t tende a A é L, C e somente C, o limite da função real, porque a norma de f de t menos L é uma função real, tende a zero. Olha só, esse resultado aqui é muito importante, porque ele está remetendo o conceito de limite de funções vetoriais ao conceito de limite de função real, que é uma coisa que a gente já estudou e já conhece bem, tá? Então esse resultado é muito importante, tá? Observe que a norma de uma função vetorial é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes, é uma função real, né? É uma função de uma variável, levando um subdomínio de uma variável, dos reais. Bom, para mostrar isso, a gente vai utilizar a definição, não tem como escapar nesse momento. Então eu tenho que o limite disso aqui, pela definição, é dado por isso, ou seja, para todo epsilon maior que zero existe um delta tal que para todo t pertencente a A, t menos A menor que delta maior que zero, implica que está na bola de centro L e raio epsilon. Ok? Agora, isso aqui também pode ser escrito de forma equivalente, né? Substituir toda essa parte. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente considerando que isso aqui é um número real. Se isso aqui é um número real, então eu posso subtrair zero e tirar um módulo. É a mesma coisa, né? O zero aqui não vai afetar o valor. A norma é sempre um número positivo, então também não vai afetar o valor pelo módulo, tá? Pelo módulo. Ora, mas se eu pegar esse trecho aqui, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta, tal que o t nessa parte aqui inicial implica que esta função real está próxima de zero, né? E está dentro do raio do intervalo de menos epsilon a mais epsilon, isso significa exatamente esse limite, tá? Essa é a definição do limite do cálculo de uma variável. Bom, se eu tenho essa definição, eu volto para cá. Isso aqui também implica isso, e isso aqui também implica esse limite. Oh, maravilha! Então, a partir de agora, significa que eu posso remeter o cálculo de funções vetoriais, do limite de funções vetoriais, ao cálculo de funções de uma variável, tá? Mas a gente vai melhorar ainda mais isso. Nós vamos passar para funções componentes. Então, se você tiver uma função vetorial, cujas componentes são f1 até fn, né? Há um ponto de acumulação do meu domínio da função. E L igual a L1 L até Ln, o ponto do Rn, o limite de f de t é igual a L quando t tende a A, se e somente se
o limite de cada componente da minha função f é igual ao respectiva componente do vetor L para todo i. Ou seja, esse teorema aqui, é sempre bom a gente entender o que o teorema está dizendo. Ele está dizendo que calcular o limite de uma função vetorial é igual a calcular o limite de cada componente da minha função vetorial. Então, com esse teorema, nós vamos resolver o nosso problema de cálculo de limite de funções vetoriais. Eu simplesmente analiso componente a componente. E cada uma dessas componentes são funções de uma variável, né? Funções reais tradicionais. Bom, para mostrar isso, eu vou usar o lema anterior. Se eu tenho que o limite quando f de t tende a L, quando t tende a L, isso implica, pelo lema anterior, que o limite do módulo de f de t menos L é igual a zero. Ou seja, isso implica, pela definição de limite de função de uma variável, esse fato, o que implica que a norma de f de t menos L é epsilon, ok? Mas a norma de fi de t menos li de t menos li é sempre menor do que a norma de f de t menos L. Por que isso? Lembra que quando você vai calcular a norma, você vai pegar cada uma das componentes dela, né? f1 de t menos L1, tá? Ao quadrado, e assim por diante, mais fn de t menos ln ao quadrado. E vai tirar a raiz quadrada, né? Então, analisando os quadrados, isso aqui é fi de t menos li ao quadrado. Ora, essa componente aqui, eu levei o quadrado para eliminar a raiz que estava aqui, né? Essa componente aqui está aqui no meio. Então, é claro que esse lado vai ter que ser maior do que este, que é essa desigualdade que a gente tem aqui, né? Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta, tal que para todo t pertencente ao conjunto A, que está menor do que delta e maior do que zero, implica que esta distância de f de t menos li é menor do que esta, que pela hipótese de convergência do meu limite é menor do que epsilon. Então eu mostrei, na verdade, que isso aqui acontece, né? Ou seja, eu mostrei que se esse limite ocorre, implica esse de cá. Agora eu tenho que fazer a volta. Eu vou supor que esse limite aqui acontece para todo i. Eu tenho que mostrar que esse aqui também acontece. Então, se o limite de f de i de t é igual a li para todo i, então o limite da norma vai ser igual ao limite, né, da raiz quadrada da soma dos diferenças aqui ao quadrado de cada componente. Mas nós temos por hipótese que o limite disso aqui acontece. Isso aqui é uma função de uma variável. Então, como os limites aqui dentro existem, né, a gente sabe pela continuidade aqui da função da raiz quadrada que a gente pode colocar o limite aqui para dentro. Então, o limite de f de i vai dar L1, vai dar L1 menos L1, mais Ln menos Ln, ou seja, o limite vai ser igual a zero. Portanto, esse limite dessa função existe é igual a zero. Pelo lema, a gente viu que se o limite dessa diferença, norma da diferença é zero, então o limite da função existe. Então, a gente mostrou que o limite da função existe, tá? Bom, demonstrações são muito legais, mas o importante, o fundamental, para a gente não esquecer em cada momento, é o resultado do teorema. E o resultado do teorema diz o seguinte: calcular o limite de uma função vetorial é calcular o limite de cada componente da minha função vetorial. Portanto, esse limite existe se existir o limite de todas as componentes da minha função vetorial. E o limite da função vetorial é o limite das componentes.
Isso facilita muito a nossa vida, né? Por exemplo, vamos calcular aqui, temos uma função que é t cosseno t exponencial de t. Eu quero calcular o limite quando t vai a zero de f de t. E como item B, eu quero calcular o limite de f de t mais h menos f de t sobre h quando h vai para zero. Isso aqui é o limite que a gente usa para calcular derivadas, né? Já indicando aqui que a gente vai poder calcular as derivadas de maneira fácil. Bom, as componentes f de t são todas funções de valores reais e contínuas, né? Então a gente sabe que o limite dessa função vetorial ela existe se existirem os limites de cada componente. Como elas são funções reais contínuas, o limite existe e o limite é o valor da função no ponto. Então o limite de t é 0, o limite de cosseno de t quando t vai para 0 é 1 e o limite de exponencial de t quando t vai para 0 é 1. Portanto, o limite da função vetorial vai ser o ponto ou o ponto 0, 1, 1. Pronto, simples assim, né? O segundo, item B, eu quero calcular o limite de f de t mais h menos f de t sobre h. Então, eu preciso fazer essa conta aqui, componente a componente. A minha f de t, a minha definição da função f de t é t cosseno t exponencial de t, né? Então, quando eu vou calcular essa expressão, eu preciso calcular a função em t de mais h. A função em t mais h vai ser dada por t mais h, cosseno de t mais h, exponencial de t mais h. Então, eu vou subtrair esse vetor desse e dividir por h. Então, t mais h menos t dividido por h. Cosseno de t mais h menos cosseno de t sobre h. E exponencial de t mais h menos a exponencial de t sobre h, tá? Bom, fazendo essa conta aqui, vai sobrar h sobre h é 1. É o limite quando h vai para 0 de 1, né? Bom, vai dar a função 1, aqui vai dar a função cosseno, não dá para simplificar nada, que é exponencial. Como a gente sabe que essas funções aqui são diferenciáveis, essa é a derivada da minha função cosseno e essa é a derivada da minha função exponencial quando eu tomo o limite. Então, o limite dessa função vai ser o limite das componentes, desde que eles existam. Mas a gente sabe que existe a derivada do cosseno e que existe a derivada da exponencial, né? Portanto, o limite disso aqui, que é a função constante, dá 1. O limite dessa do cosseno vai dar menos seno de t, né, porque vai ser a derivada, e da exponencial vai dar a própria exponencial e de t. Portanto, o limite de ft mais h menos f de t sobre h vai ser 1 menos seno de t exponencial de t. Esse exemplo já mostra que mais para frente, quando a gente for definir derivada, a derivada de uma função vetorial vai ser a derivada de cada componente da função vetorial, desde que elas existam, tá? Então a gente já está mostrando aí, já está dando um exemplo do caminho que a gente vai seguir. Bom, nós já definimos limite. Quando a gente tem limite, a gente pode então definir continuidade. Quando é que uma função é contínua? Uma função é contínua e sem somente ser a minha função. O limite da minha função, quando t tende a A, é exatamente o valor da função no ponto, né? Bom, a gente já viu que o limite de uma função vetorial é o limite de cada componente da função vetorial. Portanto, o limite de cada componente vai ser cada componente no ponto A, vai ser o conceito de continuidade. Então, uma função é contínua em A se e somente se cada uma das componentes for contínuas em A, né? Então, nós também estamos remetendo aqui a continuidade de funções a continuidade de funções vetoriais para funções de uma variável. Quando f é contínua em todos os pontos do meu domínio, a gente diz simplesmente que f é contínua em A, né? Num subconjunto A. Se f for contínua em todo o domínio, a gente simplesmente fala que f é contínua. Então, mostrar que f é contínua é mostrar que é contínua em todos os pontos do domínio. Às vezes, a função pode ser contínua em
alguns pontos do domínio, né? Então a gente diz aí quais são os pontos de domínio. Bom, a função aqui f de t igual a t cosseno t exponencial de t é uma função contínua, pois suas componentes são funções contínuas dos reais, né? Então essa é uma função contínua, essa é uma função contínua, essa é uma função contínua. Isso é contínuo em todos os reais, tá? Então f de t é contínua. Bom, observe que eu não defini o domínio dessa função. Então, quando o domínio não é definido, eu vou tomar o maior domínio que faça sentido, ou seja, que cada componente tenha sentido na sua definição. A função g de t é igual a t 1 sobre t, ela não é contínua, na verdade não está nem definida, né, em t igual a 0, tá? Mas ela é contínua para todo t, diferente dos pertencente aos reais, diferente de 0, tá? Então a continuidade da função vetorial, ela vai ser determinada a partir da continuidade das funções componentes. Bom, há uma série de resultados aqui que são facilmente estendidos do cálculo de uma variável para funções vetoriais, né? Então, como é relativamente fácil, fica aí como exercício para vocês. Então, eu tomo aqui duas funções, né? Considero um ponto de acumulação de A, né? E F, uma função a valores reais. Então, esse é um resultado de limite, né? Ele diz que o limite quando t tende a A de f mais g de t vai ser o limite da f de t mais o limite da g de t, né? Então, para mostrar isso, como que vocês fazem? Vocês pegam a função f mais g de t, escreve ela em termos das suas componentes, faz a soma de componente a componente, aí o limite da função soma vai ser o limite das componentes somadas, né? Aí você separa, de novo, e agrupa elas, né, em dois vetores. E aí você vai ter o limite do primeiro da função vetorial, o limite da segunda função vetorial. E aí você mostra que o limite da soma de funções vetoriais é a soma dos limites, desde que eles existam, né? Bom, o limite da função vetorial pela função escalar ou pela função de uma variável f de t, desde que os limites existam, tá? Vai ser o limite da função f de t vezes o limite da função vetorial. O limite do produto interno de duas funções vetoriais vai ser o produto interno dos limites, desde que os limites existam, né? Os de f e de g. O limite do produto vetorial de f com g, desde que o n seja igual a 3, né? Esteja no R3, vai ser o limite, o produto vetorial dos limites, tá? Então não são difíceis de serem provados, fica aí como exercício. Como consequência disso, que se eu tenho funções vetoriais contínuas em A e f é uma função, valores reais também continua em A, então as funções f mais g, f vezes f, f vezes fona, produto interno de f por g e produto vetorial de f por g quando n igual a 3 também vão ser contínuas. É resultado imediato disso aqui, por isso que isso é um corolário, tá? Então você vê que o conceito de continuidade, de limite e continuidade de funções variáveis foram facilmente estendidas. Tudo graças àquela observação de que uma função vetorial, na verdade, as suas componentes são funções de uma variável. Então a gente vai simplesmente utilizar isso. A gente vai ver mais para frente que isso continua válido quando a gente trabalha com derivadas, né, com integração de funções vetoriais.